esta evolução demográfica obriga-nos agora como que a descobrir ou a redescobrir, no sentido mesmo do conhecimento dos trabalhadores mais velhos. Que comentário é que isto lhe merece? Também não é nova a questão. Há autores, os sociólogos já falaram nisto há alguns anos, que nós valorizamos ou desvalorizamos os mais velhos um bocadinho à medida das nossas necessidades do momento. Somos um bocadinho instrumentais nisto, não é? Houve uma altura em que nós valorizávamos imenso os mais velhos, foi a primeira vez que nós os valorizamos, aliás, que foi após a Segunda Guerra Mundial, porque não tínhamos novos, não é? Portanto, a Segunda Guerra Mundial, que é um período que foi muito estudado pelos sociólogos do trabalho, foi um período em que nós tivemos muitas perdas humanas, sobretudo os mais jovens na guerra. A Europa estava destruída e precisava de reconstruir-se. Na altura, as mulheres ainda não estavam tão presentes no mercado de trabalho como hoje, não é? E nesse momento foram os primórdios do estudo do envelhecimento associado ao trabalho. Porquê? Porque houve necessidade de ir buscar os mais velhos para reconstruir, para começar de novo. E aí sim eram muito valorizados, porque eram o que nós tínhamos. Depois, como tivemos um boom de natalidade, não é? No final dos anos 40, em Portugal não foi bem assim, foi mais tarde, ok? Uhum. Nós andamos um bocadinho a reboque da história. Nós em Portugal tivemos uma situação destas, de pleno emprego e só na altura do pós-25 de Abril, não é? Somos um bocadinho mais tardios historicamente. E foi uma altura de muita fé na população, tivemos uma taxa de natalidade muito alta a seguir à Revolução, não é? Foi o nosso pós-guerra colonial também. As mulheres entraram no mercado de trabalho, também havia poucos homens, não é? Muitas mulheres tiveram que ir trabalhar por necessidade, porque ficaram sem os seus chefes de família naquela altura, não é? E, portanto, tudo isto fez com que se valorizasse as pessoas mais velhas. E não havia esta questão de é mais velho, não serve para trabalhar. Não havia. À medida que nós fomos tendo mais mercado e mais gente nova, começou-se a dizer: tem que se dar o lugar aos outros, não é? Portanto, a nossa perspectiva vai mudando consoante as condições que nós temos no mercado. Hoje em dia, como não há dinheiro para pagar as reformas, começamos outra vez a dizer: espera lá, que os mais velhos afinal chegam aos 70 e já não é o velhinho a fazer bolos para os netos, estes afinal chegam aos 70 a ir correr, a ir ao Facebook, as senhoras até pintam as unhas, vão à universidade sénior, espera lá, que esta gente afinal ainda podia trabalhar. E, portanto, houve um boom de mensagens, até da Europa. O slogan da Europa, live longer, work longer, não é? Isto é giro, é atraente, a ideia de que nós envelhecemos saudavelmente e ativamente, mas isto não é verdade para todos. Não é? E a preocupação é voltar a perceber que isto pode ser verdade para mim, que sou professora universitária, e mesmo que eu veja mal ou ouça mal, consigo dar aulas, mas não é verdade, por exemplo, para um trabalhador que tenha um trabalho fisicamente muito exigente. Para um enfermeiro isto não, se calhar não é verdade. Para um trabalhador da indústria, infelizmente, podia ser verdade, mas também não é, porque aquilo que lhe é exigido está muito acima dessa capacidade que ele tem nessa altura da vida. E, portanto, nós temos que redescobrir os mais velhos, não só focando nestes declínios da idade, mas focando nas mais-valias que a idade traz. Uhum. Como, por exemplo, lidamos melhor com a complexidade das coisas, somos menos preto e branco, não é? Aceitamos melhor as coisas que são ao mesmo tempo boas e más. Esse pensamento complexo é típico da nossa maturidade quando começamos a envelhecer. Envelhecer no bom sentido, ok? Nós envelhecemos desde o dia que nascemos. Claro. Também somos mais hábeis a regular-nos emocionalmente. Essa é uma das questões mais importantes às vezes no trabalho. Somos mais, quando eu digo regular-nos emocionalmente, significa que temos menos altos e baixos, não é? Emocionais, porque já aprendemos a regular as coisas. Por exemplo, uma das coisas que tem vindo agora muito, está muito na berra, que é estudar a questão da exaustão emocional nos profissionais de saúde e tudo, e aquilo que nós vemos é que os mais velhos se regulam com mais facilidade, porque adquiriram uma série de estratégias ao longo da sua vida profissional
que lhes permite aguentar um bocadinho melhor a pedalada, não é? Apesar de fisicamente poderem não estar na melhor fase da sua vida, não é? Também têm mais estratégias para a qualidade do que fazem, não é? Conseguem ver um bocadinho mais além, conseguem prever melhor o desenvolvimento das coisas. Portanto, são mais confiáveis para o cliente. Também sabemos que os mais velhos vendem sempre melhor que os mais novos, não é? Porque os clientes confiam mais na pessoa mais madura, que são mais sábios, não é? No fundo. Portanto, há coisas que funcionam melhor com a idade do que outras. Todos nós, se calhar, preferimos um jogador de futebol com 20 anos do que um de 40, mas não preferimos ser defendidos em tribunal por um advogado com 25 anos. Se calhar preferimos um mais experiente. Quando vamos ao médico, também desconfiamos quando o tipo tem 30 anos, não é? Espera lá, mas este quantos casos é que viu igual ao meu, não é? Em profissões em que nós valorizamos muito a experiência das pessoas, nós temos o preconceito virado ao contrário. Não é? É verdade. Não é? Eu não queria ir a tribunal com um tipo recém-licenciado a defender-me, não é? E se calhar até é bom, percebe? A questão não tem que ver com o desempenho, nem com a competência. Claro. Eu quero é dizer que aquele estereótipo que às vezes nas empresas há, que os mais velhos já estão um bocado parados, não aprendem, não sei o quê. Noutras profissões é exatamente ao contrário. Nós queremos os mais velhos, não é? E desconfiamos dos mais jovens. E por isso depende muito do que é que nós estamos a pedir às pessoas. Não é? E de que trabalho é que estas pessoas têm, no fundo, porque há coisas que nós tornamos mais eficientes com a idade também, não é só coisas más, está bem? Vemos pior, ouvimos pior, é verdade, não é? Temos menos forcinha física, mas depois há outras coisas que compensam, não é? Podem compensar largamente. Não? Sim, claramente. Não se trata aqui apenas, muitas vezes, e quando se fala em trabalhadores mais velhos, associa-se um pouco essa temática a um problema de inclusão social. Na realidade também vai muito, também, ou pode ser também um problema de inclusão social, mas vai muito para além disso. Sim, todas as temáticas das diversidades têm sempre a questão da inclusão, não é? Seja dos mais velhos, seja a idade, seja a etnia, seja o que for, não é? A idade é uma coisa um bocadinho diferente das outras, porque na idade nós mudamos de classe com o tempo, não é? E isso faz da idade uma variável muito diferente das outras variáveis que distinguem as pessoas. Porque geralmente a malta nasce melhor. Eu estava a dizer que nos outros tópicos da inclusão, geralmente não há grandes mudanças, não é? Eu nasci branca, geralmente morro branca, nasci mulher, geralmente morro mulher, com algumas nuances, não é? Mas são algumas exceções, mas toda a gente nasce jovem e morre velho, portanto não há forma de fugir a isto. E portanto a nossa visão sobre isto vai-se alterando com o tempo. Eu olho para os meus filhos e eles acham que uma pessoa de 50 anos é um velho, não é? E eu não acho, porque eu já tenho 43, não é? Eu acho que o velho é só a partir dos 80, não é? Mas eu, se calhar quando chegar aos 70, digo coisas como a minha avó dizia: olha, ainda era um moço novo. Nós vamos alterando isto, enquanto que a nossa visão nas outras classes da inclusão, como o sexo, a etnia, a orientação político-religiosa, normalmente nós não mudamos com o tempo, aqui mudamos. E isso faz com que a idade seja uma variável muito diferente das outras e mais difícil de gerir até, não é? Nós não podemos dissociar a idade da saúde. E por isso é que essa questão que me põe do grupo ser, quando pensamos na inclusão dos mais velhos, estamos a pensar num grupo que é, por definição, mais frágil ou mais vulnerável ou mais, não é? Eu não poria as coisas desse ponto de vista, não tem que ser assim, não é? Mas de facto não podemos dissociá-lo da questão da saúde. As pessoas mais velhas, de facto, podem estar mais vulneráveis e mais frágeis do ponto de vista físico, sobretudo, não é? A minha questão é pôr isto ao contrário, ou seja, quando é que eu me devo preocupar com isto? É quando eles já são velhos e têm que os proteger? Não, se calhar têm que os proteger desde que entram no mercado de trabalho, para evitar um envelhecimento que aconteça antes da idade que deve acontecer. Ou seja, se é normal a partir dos 50 anos eu já ver um bocadinho mal,
Eu tenho é que lhe colocar condições de trabalho que não o ponham a ver mal logo aos 30. Uhum. Portanto, eu tenho é que proteger estas pessoas. Se é normal aos 70 já não ouvir muito bem, mas eu tenho depois setores de atividade onde eles aos 30 já perderam a capacidade auditiva. Portanto, há um envelhecimento que nós Uhum. dizemos que é um envelhecimento dito normal, que tem que ver com o avanço do tempo, não é? E depois há um envelhecimento acrescido que tem que ver com as condições de trabalho e de vida das pessoas. E aí sim as empresas têm alguma responsabilidade nisto. Alguma? Muita. Não é? Porque eu não posso chegar aos 50 ou aos 60 e dizer, agora tenho que proteger estes que estão com uma restrição ou uma limitação, Uhum. até ditada às vezes pela medicina do trabalho. Não é? Eu tenho é que evitar que isso aconteça antes do tempo que é devido acontecer. Não sei se me fiz entender. Sim, 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 sim. A prevenção tem que começar logo, Sim, mal sim. eu os contrato, não é quando eles já estão mal que eu tenho que me preocupar com isto. E é isto que eu acho que não está a acontecer nas empresas. É o espremedor, não é? Espremedor, espremedor, e depois confrontam-se com o problema de não conseguir espremer mais. E agora o que é que eu faço à pessoa? Quando eu devia ter tomado conta dela desde o início, não é?